Boa noite, eu sou o Otávio. Boa noite, eu sou o Alexandre. Boa noite, eu sou o Luan. Hoje eu vim falar sobre a Revolução Industrial e seus antecedentes. Para falarmos sobre a Revolução Industrial, primeiro a gente tem que analisar o seu processo e a sua data. A Revolução Industrial ela é datada do início do século XVIII até o final do século XIX, repercutindo em grandes mudanças na população, da economia e da agricultura. As características naturais da agricultura, temos a Revolução Agrícola, com inovação na agricultura, como o uso de ferramentas e técnicas de cultivo, que aumentaram a produtividade. Isso resultou em menos necessidade de mão de obra rural, permitindo que muitas pessoas migrassem para as cidades em busca de trabalho. Com isso, temos também os recursos naturais. A disponibilidade de recursos como carvão e ferro na Grã-Bretanha foi crucial. O carvão forneceu energia para as novas máquinas, enquanto o ferro era essencial para a construção delas. Na questão de capital e tecnologia, temos os capitais e investimentos, que são o resultado do comércio e da colonização, que possibilitou investimentos em indústrias e infraestruturas. Nas mudanças sociais, temos as políticas favoráveis, o ambiente político da Grã-Bretanha, com o seu sistema de propriedade privada e pouca intervenção do governo, favoreceu o empreendedorismo e a inovação. Esses fatores combinaram para criar um ambiente próprio ao surgimento da Revolução Industrial. Juntamente a isso, nós temos a questão própria da sociedade, que a sociedade, com o surgimento de uma classe média e a busca por lucro, motivaram a inovação e a industrialização. Além disso, o movimento de ideias iluministas promovia a ciência e a racionalidade do local. Com isso, também temos o aumento dos transportes, que foi a construção de canais e melhorias nas estradas, facilitando o transporte de matérias-primas e produtos acabados, integrando o mercado regional e local. Bom, agora irei falar sobre os aspectos técnicos e tecnológicos da primeira e segunda Revolução Industrial. Bom, primeiro, aumento da produção e da produtividade. A introdução de novas tecnologias, como a máquina a vapor, termomecânico, aumentou enormemente a capacidade da produção das fábricas. A produtividade no setor têxtil, por exemplo, cresceu exponencialmente, o que permitiu a produção em massa de bens a um custo muito mais baixo. Isso resultou em um aumento significativo na oferta de produtos e uma redução nos preços de bens manufaturados. 2. O crescimento das indústrias e do setor fabril. A Revolução Industrial deu origem ao capitalismo industrial, no qual a produção em grande escala, concentrada em fábricas, substituiu o trabalho artesanal. Indústrias como têxtil, metalúrgicas, carvão e ferro ganharam destaque. A mecanização do trabalho aumentou a eficiência e possibilitou a expansão da produção em novos setores. Urbanização e crescimento das cidades industriais. O processo de industrialização levou à migração em massa das áreas rurais para as urbanas. As fábricas, localizadas principalmente em cidades atraíam trabalhadores em busca de emprego. Esse movimento resultou no crescimento das cidades e na criação de grandes centros urbanos industriais, como nos desafios da infraestrutura, habitação e saúde. Mudança nas relações de trabalho e exploração laboral. Bom, a concentração de trabalhadores nas fábricas e a organização do trabalho em turnos e horários fixos mudaram a dinâmica das relações ao trabalho. Em muitos casos, os trabalhadores eram submetidos a condições extremamente precárias, com longas jornadas e baixos salários. O trabalho infantil e o trabalho feminino também se tornaram mais comuns, o que gerou grandes desigualdades e injustiças sociais. Aumento da concentração de riqueza e desigualdade. Com a expansão das indústrias e aumento da produção, grandes empresários acumularam riqueza, enquanto a classe trabalhadora, em geral, permaneceu com salários baixos e condições de vida difíceis. Isso resultou em um aumento da desigualdade social, com uma concentração da riqueza nas mãos de um número restrito de pessoas, enquanto a maioria da população se encontrava em situação de pobreza. Desenvolvimento do comércio à expansão global. A Revolução Industrial também levou à expansão do comércio, tanto interno quanto externo.
A produção em massa e a redução dos custos de fabricação permitiram que os bens manufaturados se tornassem mais acessíveis, estimulando o consumo. Além disso, a industrialização impulsionou a expansão imperialista, com as potências industriais buscando novos mercados e fontes de matérias-primas nas colônias. O comércio internacional aumentou e novas rotas comerciais foram abertas. Como último, mudanças na agricultura e no setor primário. É, a, re- a Revolução Industrial também teve um impacto significativo na agricultura. A introdução de novas técnicas e ferramentas agrícolas, como a semeadora e a rotação de culturas, aumentou a produtividade agrícola. Isso gerou uma maior oferta de alimentos e permitiu que parte da população rural se deslocasse para as cidades, buscando trabalhos nas fábricas. No entanto, também ocorreu um fenômeno de enclosure, cercamento, onde terras comuns eram cercadas e transformadas em propriedades privadas, o que dificultava o acesso à terra para pequenos camponeses. Agora, como pontos de consequência econômica, podemos dizer o aumento da produção e da produtividade, que a introdução de novas tecnologias como a máquina a vapor e o tear mecânico aumentou enormemente a capacidade de produção das fábricas. A produtividade no setor têxtil, por exemplo, cresceu exponencialmente, o que permitiu a produção de massas de bem a um custo muito mais baixo. A gente teve também os crescimentos das indústrias do setor fabril. A Revolução Industrial deu origem ao capitalismo industrial, no qual a produção em grande escala, concentrada em fábricas, substituiu o trabalho artesanal. Com isso, também tivemos a urbanização e crescimento das cidades industriais. O processo de industrialização levou à migração em massa de áreas rurais para as cidades. As fábricas localizadas principalmente em cidades atraíram trabalhadores em busca de emprego. Esse movimento resultou no crescimento das cidades e na criação dos grandes centros urbanos industriais. Com isso, tivemos a mudança nas relações de trabalho e exploração laboral, a concentração de trabalhadores nas fábricas e a organização do trabalho em turnos e horários fixos mudaram a dinâmica das relações de trabalho. Em muitos casos, os trabalhadores eram submetidos a condições extremas precárias, com longas jornadas e baixos salários. O trabalho infantil e o trabalho feminino também se tornaram mais comuns, como citado. O aumento da concentração de riquezas, com a expansão das indústrias e o aumento da produção, com grandes empresários, acumularam riquezas, enquanto a classe trabalhadora em geral permaneceu com salários baixos e em condições de vida difíceis. Isso resultou em um aumento da desigualdade social. E na questão principalmente econômica, tiveram o aumento da produção excessiva de máquinas, aumentando a mercadoria em larga escala, consequentemente gerando mais lucro e gerando mais demanda, fazendo com que tenha maior vendas e maiores expansões da quantidade de indústrias e da compatibilidade das máquinas com os produtos. Bom, agora irei falar sobre os fatores sociais e culturais da Revolução Industrial. Bom, os fatores sociais é primeiro a urbanização. A migração em massa da população rural para as cidades ocorreu em busca de empregos nas fábricas. As cidades cresceram rapidamente, mas sem infraestrutura adequada, levando às condições precárias de habitação e saneamento. Proletariado industrial. Surgiu uma nova classe social, os, os trabalhadores das fábricas, que formaram o proletariado. Essas pessoas, em sua maioria, trabalhavam longas jornadas em condições desumanas e com salários baixos. Desigualdade social. A indústria aumentou a disparidade entre a classe capitalista e os trabalhadores, criando um sistema de exploração. As diferenças entre ricos e pobres tornaram-se mais acentuadas. Mudança na estrutura familiar. Com a necessidade de todos os membros da família, inclusive mulheres e crianças, trabalharem para complementar a renda familiar, houve uma mudança significativa no papel tradicional da família. A vida doméstica passou a ser menos central do que antes. Melhoria gradual das condições de vida. Apesar das dificuldades iniciais, a longo do prazo, a Revolução Industrial também impulsionou os avanços na saúde pública, na educação e na melhoria nas condições de trabalho,
especialmente com o surgimento de movimentos trabalhistas e sindicatos. Sobre os fatores culturais, em primeiro tem a mudança na visão do trabalho. O trabalho artesanal, característico do período pré-industrial, foi substituído pela produção em massa e mecanizada. Isso mudou a relação do trabalhador com o produto de seu trabalho, criando um sentimento de alienação. 2. Inovações tecnológicas e culturais. As invenções e avanços tecnológicos, como o motor e a vapor, não só transformaram a produção industrial, mas também influenciaram a cultura e a forma de pensar da época, promovendo uma visão otimista sobre o progresso e a ciência. 3. A educação e a alfabetização. Com a crescente necessidade de trabalhadores qualificados, houve um aumento no interesse pela educação e pela alfabetização. Novas escolas e programas de formação profissional surgiram para atender essa demanda. Em quarto, tem os movimentos culturais. A Revolução Industrial inspirou diferentes movimentos artísticos e intelectuais, como o romantismo, que muitas vezes era uma reação contra a racionalização excessiva e a desumanização percebida na era industrial. Mais tarde, o realismo literário e artístico passou a retratar a vida urbana e as condições dos trabalhadores de maneira crítica. Em quinto, a transformação dos meios de comunicação. O surgimento da imprensa de grande circulação, aliado ao aumento das taxas de alfabetização, permitiu a disseminação rápida de ideias e valores culturais, promovendo debates políticos, sociais e artísticos. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme Tempos Modernos. O filme Tempos Modernos foi dirigido e estrelado pelo Charlie Chaplin, e é um dos maiores clássicos do cinema, e ao mesmo tempo é uma poderosa crítica à Revolução Industrial e seus impactos sociais e humanos. Lançado em 1936, o filme captura com humor e ironia as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores no contexto da industrialização massiva que dominou o mundo no final do século XIX e no início do século XX. O filme é uma sátira à sociedade capitalista e industrializada, abordando a desumanização do trabalhador em um cenário de mecanização crescente. A Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra no século XVIII e se expandiu pelo mundo ocidental ao longo do século XIX, trouxe consigo grandes transformações na produção e no trabalho. As fábricas, com seus maquinários pesados e rotinas implacáveis, passaram a ser centro da economia, e a figura do trabalhador se viu reduzida em uma peça substituível dentro de um grande sistema de produção. Em tempos modernos, o Charlie Chaplin retrata essa realidade através do seu personagem icônico, o vagabundo, que no início do filme trabalha como um operário em uma fábrica. O trabalho é repetitivo e alienante nas linhas de produção, simbolizando pela implacável máquina de produção em série, é mostrado de forma quase absurda, mas profundamente crítica. O Charlie Chaplin exagera nas situações para revelar a mecanização da vida humana. Os trabalhadores são tratados como se fossem extensões das máquinas, realizando movimentos repetitivos sem fim. Aí faz uma crítica à desumanização do trabalho. E um dos momentos mais emblemáticos do filme é a famosa cena em que o personagem de Chaplin é alimentado por uma máquina de automação de refeições, que na teoria procura agilizar o processo de alimentação dos trabalhadores. Mas na prática a máquina falha grotescamente e se torna um reflexo do próprio sistema industrial, uma promessa de eficiência que na realidade causa mais problemas e frustração. O Charlie Chaplin também critica a alienação e o desgaste mental que os trabalhadores são submetidos. O personagem do vagabundo sofre problemas de saúde devido ao trabalho excessivo e repetitivo, e ao ser diagnosticado com perturbação nervosa, ele simboliza um desgaste físico e psicológico causado pela vida industrial. O filme usa sua essência de comédia para explorar temas mais sérios,
como a desigualdade social, a exploração do trabalho e a falta de conexão humana em um mundo governado pela lógica do lucro e da eficiência. A comédia não diminui a gravidade da mensagem, pelo contrário, ela amplifica, tornando acessível ao público mais amplo. Tipo, as pessoas que não têm uma reflexão mais crítica sobre, tipo, se fizessem um filme mais sério. Aí a Revolução Industrial e seus efeitos sociais. A Revolução Industrial gerou um aumento imenso na produção de bens, mas também levou ao aumento das desigualdades sociais. A urbanização acelerada fez com que milhões de pessoas se mudassem do campo às cidades, né, como os meus amigos falaram, em busca de trabalhos nas fábricas, mas o que encontraram foi a vida de precariedade. A figura do operário na linha de produção, como mostrado no filme, é uma metáfora dessa transição. O trabalhador perde a identidade individual e se torna uma engrenagem de uma máquina, tipo, para economizar tempo e tudo mais. Chaplin, com humor físico e sensibilidade, consegue humanizar os temas abordados, oferecendo uma visão que combina tragédia, que é o que acontece na vida real, com a comédia para atingir o público que, tipo, não entende muito bem e não entende tão fácil. Através de sua caracterização do vagabundo, ele expõe como a mecanização da sociedade e a obtenção pela eficiência despojam os trabalhadores de sua dignidade humana. O papel da modernidade e a resistência humana. Apesar das dificuldades, o filme também é sobre a resistência e adaptação, através da relação entre o vagabundo e a jovem vagabunda, interpretada pela Paulette Goddard. O filme sugere que, embora a modernidade tenha seus efeitos desumanizados, ainda há espaço para a solidariedade e o amor e a busca pela vida melhor. No final do filme, que sugere uma nota de esperança, mostra que, embora o mundo industrial seja opressor, a dignidade humana ainda pode sobreviver. Mas a ironia do filme está na própria modernidade que Chaplin apresenta. Que Chaplin representa. O vagabundo continua tentando se adaptar a uma sociedade que o transforma em uma máquina de trabalho. Mas no final, ele também precisa de um novo começo, de algo além de apenas sobrevivência na linha de produção. A revolução que a sociedade industrial oferece pode ser eficiente e produtiva, mas é uma revolução que, ao mesmo tempo, despoja o ser humano de seu valor essencial. E, para concluir, Os Tempos Modernos é uma obra que não envelheceu, embora tenha sido feita em um contexto histórico de grande crise econômica, durante a Grande Depressão, seus temas continuam extremamente relevantes nos dias atuais. A crítica à Revolução Industrial e seus efeitos desumanizadores ressoa com questões contemporâneas, como a automação, a precarização do trabalho e a busca pelo equilíbrio entre o progresso econômico e a dignidade humana. Chaplin, com sua genialidade, conseguiu transformar a dura crítica social em uma comédia atemporal, mantendo sua relevância e poder de reflexão até os dias atuais. E é isso. Obrigado pela atenção.